Você já se perguntou quais são os assuntos mais importantes da prova do Enem? Se sim, você está no lugar certo. Nesse vídeo vamos abordar os assuntos que você deve estudar para a prova do Enem, que são os mais recorrentes e que são mais importantes também para você ter um bom desempenho na prova desse ano. Antes da gente começar a falar sobre os assuntos que realmente caem na prova do Enem, é preciso que você entenda como a prova se divide. A prova do Enem é uma prova de 180 questões que vai se dividir em 4 áreas. Teremos a prova de matemática, a prova de natureza, a prova de linguagens e a prova de humanas. Dentro dessas áreas do Enem, a gente vai ter as disciplinas, que aí sim entra matemática, história, geografia, física, química, biologia. E além disso, a gente também tem a redação, que é uma área ali também separada que acontece no primeiro dia da prova do Enem. É muito importante você entender essa relação de áreas, por quê? Principalmente na parte de natureza e na parte de humanas, as áreas vão ser interligadas ali, ou seja, as disciplinas são interligadas. Mesmo que você estude apenas biologia, não significa que você vai conseguir acertar as questões de biologia. Por quê? Porque as questões de biologia vão se relacionar com assuntos de química, com assuntos de física. Então é comum que numa mesma questão a gente tenha mais de uma disciplina ali. Por isso que você precisa estudar as matérias juntas. Sabendo mais ou menos como que funciona cada área ali da prova do Enem, é importante você entender o que tem maior prioridade dentro da prova do Enem. Então a prova do Enem é uma prova particular, por quê? Porque é a única prova do Brasil que utiliza um sistema de correção chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ou seja, essa teoria de resposta ao item classifica os itens da prova em fácil, médio e difícil dentro de cada prova. Então na prova de matemática teremos questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Na prova de linguagem também teremos questões fáceis, médias e difíceis. Essa taxa aí de acerto, né, de fácil, médio e difícil é medido pelo conhecimento mesmo dos alunos, então essas questões costumam ser pré-testadas antes. A partir disso a gente consegue saber qual a prova que é mais valorizada e a prova que é menos valorizada pela TRI. Ou seja, não adianta você acertar mais questões, você precisa acertar mais questões naquilo que mais pontua dentro da prova. É algo óbvio para quem já estuda há muito tempo para a prova do Enem, mas para o aluno iniciante isso não é tão óbvio assim. Então anota aí a ordem de prioridade dentro da sua prova do Enem. A área que tem maior relevância vai ser redação, porque é a única área que chega até 1000 pontos. E a redação do Enem é dividida ali em 5 partes, ou seja, 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Você sempre vai começar com 1000 pontos na sua redação e conforme você for errando, você vai perdendo pontos em cada competência. Então vamos dizer que você teve muitos erros gramaticais, você vai perder ponto na competência 1 e por isso vai ficar ali com 100 pontos na competência que vale 200. O corretor vai avaliar ali sua redação e vai te dar uma nota de 0 a 1000. Por isso essa área é uma área de prioridade, pois a maioria dos alunos que fazem a prova do Enem conseguem ter um desempenho razoavelmente bem, ou seja, de 800 a 900 pontos, considerando alunos que realmente estudam para a prova aqui do nosso nicho, né? Se a gente for olhar realmente ali a parte estatística da prova do Enem, a gente vai ver que a grande maioria não chega nem perto de 900 pontos, né? 5% dos alunos conseguem ultrapassar 900. Mas quando a gente fala do nosso nicho aqui de estudo, a galerinha é fechada numa bolha, se você não tira 900, você é um aluno abaixo da média. A segunda área mais relevante para sua prova do Enem vai ser a prova de matemática, isso é indiscutível, independente do curso que você quer, seja medicina, direito, fisioterapia, engenharia, matemática sempre vai ser a prioridade, porque é a área mais fácil e a área que mais pontua dentro da prova do Enem. Isso significa que estudando poucos assuntos você vai conseguir fazer vários acertos e vai ter uma nota muito alta que vai valorizar e jogar sua média lá pra cima. Depois de matemática, a área que você precisa priorizar é natureza. Mesmo que o seu curso tenha ali um certo peso em humanas ou linguagens, porque natureza é uma disciplina difícil de evoluir, né? Biologia, química e física são matérias difíceis de evoluir e que se você não começar a estudar desde o início, provavelmente você não vai conseguir nem ver metade do conteúdo. Então por isso que natureza é uma disciplina aí que depois de matemática vale a pena priorizar. Falando de TRI, a natureza vai ter um TRI bem parecido com humanas, tá? Vai variar pouca coisa ali. Só que humanas é uma disciplina um pouco mais fácil de evoluir do que de natureza. Então por isso que a prioridade vem depois de natureza. E por fim a gente fecha com linguagens, né? Linguagens, por mais que o TRI possa subir, nunca vai superar o TRI de matemática, de natureza e de humanas. Claro que pensando numa estratégia para o aluno que quer medicina, às vezes linguagem vai ser o diferencial, já que todo mundo vai bem em redação, todo mundo vai bem em matemática, todo mundo vai bem em natureza. O cara que consegue se destacar ali na parte de linguagens consegue ser um diferencial e, claro, conseguir a vaga ali e se destacar na frente dos concorrentes. Mas, falando de ordem de estudo mesmo, linguagens é aquela matéria que a gente deixa mais para escanteio, que não vale a pena gastar sua energia estudando linguagens se você tem uma maior deficiência, ou seja, uma maior dificuldade na parte de redação e na parte de matemática. Agora, indo pela parte prática mesmo e uma análise estratégica, a gente consegue saber quais são os assuntos que têm maior recorrência da prova do Enem. Teoricamente, são os assuntos que você precisa dar mais importância dentro da tua prova. Os alunos podem achar esses assuntos pesquisando no Google, ou olhando em algum cursinho, algum material, e às vezes ficam com muitas dúvidas porque existem muitas divergências. Nesse vídeo, eu vou ser direto ao ponto, o que realmente é incidente dentro da prova do Enem, que são ali os top 3, top 4 conteúdos de cada disciplina, que você precisa obrigatoriamente estudar, porque é certeza que vai cair dentro da sua prova. O restante, algumas estatísticas vão dizer que caem menos, caem mais, etc, tudo, mas esses que eu vou falar aqui nesse vídeo, você anota, porque você precisa estudar e dá tempo de estudar até a prova do Enem no final do ano. Vamos começar com matemática, que é a nossa maior prioridade. E eu sempre destaco que existem 3 assuntos principais dentro de matemática para você que quer pelo menos ir bem. A gente sempre vai começar com matemática básica, e não confunda a matemática básica com propriedades
propriedades básicas. A matemática básica do Enem não é fração, não é mais, não é menos, multiplicação, MMC, MDC. Tudo isso são propriedades básicas do ensino fundamental. A matemática básica do Enem envolve razão e proporção, porcentagem, interpretação de gráficos e lógica, ou seja, é a parte fácil, é a matemática básica da prova, a famosa ali regra de 3 e interpretação da prova. Dá pra gente dizer que você sabendo matemática básica, isso que eu citei ali, você consegue acertar pelo menos 15 a 20 questões na prova de matemática. Isso já te daria mais ou menos uns 700 pontos só na matéria de matemática. Depois de matemática básica, eu recomendo que você estude estatística. Por quê? Porque estatística também é um conteúdo fácil e geralmente vai cair média, moda e mediana. É um assunto que você consegue estudar em apenas uma semana e fazer ali uma boa gama de conteúdos que você vai garantir pelo menos umas 3 questões de estatística que vai cair na sua prova do Enem. Logo depois, o terceiro assunto que eu recomendo que você estude, eu contrario os cursinhos da escola e eu gosto de falar para você estudar geometria plana e geometria espacial. Geralmente, dentro da ordem de cronograma de qualquer cursinho, de qualquer colégio, eles irão colocar matemática básica e depois vão fazer você estudar conjuntos e funções. Eu não gosto disso porque conjuntos têm uma baixa incidência, ou seja, raramente vai cair uma questão de conjuntos na prova. Se cair, vai ser uma questão. Conjuntos é uma propriedade que você vai utilizar mais na parte de função. E função é muito extensa, ou seja, a gente tem várias funções. Função afim, função logarítmica, função quadrática, função exponencial, ou seja, qual função que cai na prova do Enem? Então por isso que começar por função vai ser difícil para você realmente evoluir seus acertos. Mas se você estudar matemática básica, estatística e ir para geometria plana e depois geometria espacial, você garante pelo menos na sua prova 30 a 35 acertos. Falo isso porque foi isso que eu fiz no primeiro ano que eu estudei para a prova do Enem. Foi aí que eu saltei de 500 em matemática para mais de 800 pontos em menos de um ano de estudo, estudando apenas esses 3 assuntos, esses macro assuntos. E são assuntos longos que você vai precisar pelo menos aí de meio ano para estudar, né? 6, 7 meses para você conseguir estudar esses 3 assuntos, porque por mais que seja um assunto, eles têm vários tópicos dentro dele, várias aulas para você estudar e tem muitas questões para fazer. Então o que eu recomendo ali para você realmente estudar matemática são esses 3 tópicos que sempre vão cair, é certeza, e o restante você vai estudar depois de terminar eles ali e você monta o seu cronograma de acordo com o que você achar que precisa estudar primeiro. Entrando agora na parte de natureza, teremos ali biologia, química e física, tá? Biologia é uma matéria que precisa dar um pouco mais de prioridade, na minha opinião, principalmente se você quer medicina. Por quê? Porque é uma matéria que é mais teórica e é mais fácil de você evoluir. A química e a física, para você conseguir evoluir com mais facilidade, vai depender de um pouquinho de base da biologia e um pouquinho de base da matemática básica. Se você não tem a base na matemática básica, eu recomendo que você siga exatamente a ordem do que eu vou trazer aqui agora para você. Ou seja, a gente vai começar com conteúdos mais teóricos e depois no seu estudo você vai colocar assuntos mais que envolvem mais cálculos, por exemplo, mais equações e funções ali, principalmente na parte de física. Pegando biologia, qual que é a tríade que eu sempre recomendo que você estude? Ecologia, citologia e bioenergética. São os 3 assuntos com destaque na prova de biologia ali do Enem, claro, de natureza, mas na prova de biologia. E a média de 45 questões de natureza é que você tente encontrar ali 10 a 15 questões de cada disciplina, ou seja, 10 a 15 questões de biologia, 10 a 15 questões de química, 10 a 15 questões de física. Pode mudar isso de uma prova de um ano para o outro, já que existem questões que são biologia e química junto. Mas essa vai ser mais ou menos a média ali, 10 a 15 para cada disciplina. E você estudando ecologia, citologia e bioenergética, você consegue garantir pelo menos metade das 15 questões de biologia que vão cair na sua prova, ou seja, pelo menos 6, 7 questões vão envolver esses 3 assuntos. 2 tópicos são destaque dentro da prova de biologia, que é botânica e fisiologia. Vale a pena você colocar e estudar, mas eu não acho que vale a pena você estudar botânica e fisiologia sem antes ter estudado esses assuntos mais básicos, porque ecologia é fácil de evoluir e ecologia é um assunto que vai envolver principalmente ali a parte de meio ambiente e olha só, puxa para química ambiental. A citologia, na minha opinião, e a bioenergética também são fundamentais, principalmente porque a bioenergética para mim é uma base da botânica e a citologia também é base para fisiologia. Então, para poder estudar botânica e fisiologia, precisa ter estudado pelo menos a citologia, precisa pelo menos ter estudado a bioenergética, precisa pelo menos ter visto a histologia, né? Então, por isso que eu acho que é importante você estudar primeiro os assuntos que são mais requisitos e depois você focar um pouco mais em assuntos com maior incidência. Se você ir só pela incidência, você vai acabar estudando fisiologia e botânica antes mesmo de estudar ecologia. Por isso que estude agora ecologia, citologia e bioenergética. Depois, você vai avaliar de acordo com o tempo que você tem, se você vai estudar os assuntos mais recorrentes ou vai em alguns específicos. Se você tem o ano todo, eu recomendo que siga a ordem do estudo mesmo, né? Então vai vendo ali genética, embriologia, microbiologia, as doenças, aí vai indo pra parte de histologia e aí vai chegar ali nos 2 últimos assuntos finais, que entraria a parte ali de botânica, zoologia e fisiologia. Você já percebeu que aqui que eu tô falando vários temas, então o objetivo aqui não é apenas jogar os tópicos aqui como se fosse um post no Instagram ou você precisa no Google. A ideia é te explicar mais ou menos a lógica do que vai cair na prova e do que você tem que estudar. Falando um pouco mais da química agora, já que eu expliquei a biologia, se você não pegou, é só voltar ao vídeo. A química é um assunto mais complexo de dizer o que vai mais cair dentro da prova ou não, porque a química é dividida em 3 grandes áreas. A gente pode dizer que a gente tem a química geral, a química orgânica e a físico-química. Dentro da química geral, a gente ainda pode colocar química inorgânica para você estar estudando. Mas falando ali dentro do estudo, a gente pode dizer que a química geral é a química do primeiro ano, a físico-química é a química do segundo ano e a química orgânica é a química do terceiro ano do ensino médio. Claro, do antigo ensino médio, já que o novo ensino médio talvez tenha mudado e eu não sei muito bem como é que tá hoje em dia, né? Você tá com o novo ensino médio aí, eu sei que talvez você esteja
esteja sofrendo um pouco com essa mudança. Mas a minha recomendação de estudo é, a primeira coisa que você vai dominar, claro, vai ser a química geral, porque a química geral, ela dá uma base para química orgânica e para físico-química, já que na química geral você começa estudando a atomística, e a atomística você vai estudar as propriedades ali básicas dos átomos, modelos atômicos, tabela periódica, e tudo isso é muito importante para você conseguir desenvolver um bom raciocínio, uma evolução no restante da química. O que vai mudar é, depois da química geral, que vai levar ali alguns meses, 3, 4, 5 meses para estudar química geral, você precisa decidir se vai para físico-química ou química orgânica. E aí entra a grande jogada. Eu recomendo que você estude a química orgânica. Por quê? Porque a química orgânica é mais fácil e menor para você estudar. Ou seja, você vai conseguir garantir que vai estudar pelo menos para a prova do Enem desse ano a geral e a orgânica, e se der tempo você estuda a físico-química, que na minha opinião é mais difícil e também é maior. A gente pode destacar assuntos que têm maior incidência na prova, como propriedades dos compostos orgânicos, separação de misturas, reações orgânicas, eletroquímica. Esses são assuntos e questões que vão sempre cair na prova. Mas não dá pra falar assim, ó, metade da prova será eletroquímica. Não, vai cair uma questão de eletroquímica. Isso é óbvio. Tem 15 questões para mais de 90, 100 tópicos de química que podem cair. Então a ideia é você estudar a química pelas grandes áreas. Vai estudar primeiro a química geral, logo depois você vai para a química orgânica. Se der tempo esse ano, você inicia a físico-química, tá? Essa é uma forma que eu acho e que funciona muito bem, que você pode estudar, né? E claro, pensando que se você conseguir ser aprovado esse ano, ótimo. Se não conseguir, você vai continuar de onde parou no ano que vem. Para fechar aqui a parte de natureza, vamos falar um pouquinho de física, que geralmente é um terror dos alunos. Mas é um terror justamente pela forma com que a física é dada no seu colégio ou até no seu cursinho. Geralmente a física começa pela cinemática, que é a parte da mecânica da física, que envolve muito cálculo. Cinemática realmente é difícil, tanto na parte de cálculo, que são equações, claro, quanto na parte de raciocínio lógico. O aluno que não sabe nem matemática básica direito, nem às vezes interpretação básica, como é que ele vai conseguir resolver uma questão de física? É óbvio que ele vai ter mais dificuldade. Aí entra a grande estratégia de você começar pela física, que envolve mais teoria. E aí a gente entra em termologia e a parte de ondulatória. Então dentro de termologia e ondulatória vai ter conceitos mais teóricos para você estudar. E os cálculos que podem eventualmente ter ali na parte de termologia e ondulatória são mais básicos. Por isso que eu recomendo que você comece por esses dois tópicos primeiro, esses dois grandes assuntos. O terceiro tópico que eu recomendo que você estude não é cinemática e nem dinâmica, é eletrodinâmica. Por quê? Porque eletrodinâmica é um assunto mais simples. A gente entra ali na parte de eletricidade e as formas são simples de fazer. São formas ali que envolvem mais razão e proporção, ali relações de proporção, né? Então a parte de potência, a parte ali de resistores, associação de resistores. Então, claro, no início vai ser um pouquinho mais difícil de você pegar, mas depois você entende que as questões são padrões e você consegue acertar apenas por padrão de questões antigas dentro da prova do Enem. Então, falando da física, foca em dominar esses três assuntos: ondulatória, termologia e eletrodinâmica. Com isso você consegue garantir pelo menos metade de física, ou seja, de 15 questões, você consegue acertar pelo menos 7, 8 questões só com esses três assuntos. Se der tempo, você vai iniciar uns assuntos mais complexos, como a parte de cinemática, hidrostática, a parte dinâmica, lei de Newton, energia, força de trabalho, ou seja, vai indo para os próximos assuntos. Mas a relação lógica é, foca primeiro em fazer algo e depois você foca no mais específico, no mais difícil, etc. Tudo depende de começar. Comece pelo mais fácil primeiro, pelo mais recorrente. Pelo menos você está garantindo algum acerto na prova, pelo menos você está fazendo alguma coisa em direção à sua aprovação. Vamos falar um pouquinho agora da parte de humanas, né? Principalmente ali a parte de história, geografia, filosofia e sociologia. Então a prova de humanas é dividida entre esses 4 assuntos, nessas 4 disciplinas. Bom, é difícil a gente separar o que vai cair dentro de cada uma das áreas, porque isso vem mudando ao longo do tempo, né? Então a gente tinha um perfil de prova de humanas onde caía muito história, uma época, hoje em dia já vem dominando muito mais geografia. A prova de história acaba sendo às vezes muito contextualizada, então você não consegue identificar muito bem qual o assunto que está sendo pedido ali. Então por isso que você precisa evoluir em todas as disciplinas, seja história, geografia, filosofia e sociologia, precisa estar todas ali. Vamos começar identificando um pouco em história o que vem sendo mais presente dentro da sua prova aí dos últimos anos do Enem, principalmente do Enem 2022. A gente começa com Idade Moderna, é o assunto que mais cai, tá? Então é o assunto que você precisa realmente dominar. Idade Moderna vai envolver grandes navegações, mercantilismo, absolutismo, essa época ali mais ou menos. Logo depois vem Brasil Colônia, principalmente a parte da escravidão, o ciclo do açúcar, da mineração, questões indígenas, questões negras e dos povos africanos, né? Então Brasil Colônia é realmente a parte de Brasil, história do Brasil, que mais domina dentro da prova. E além disso, história vem caindo muito a parte de atualidade, historiografia, história da arte, questões de cultura, patrimônio histórico, né? Então não é uma coisa muito objetiva de se estudar. Você precisa ir evoluindo e pegando o raciocínio ao longo do tempo, e principalmente a história, aprender a nossa história. O que eu recomendo é que história você não estude pela incidência, estude pela ordem cronológica. Então comece lá com a Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna, aí você vai vindo ali para Brasil Colônia, depois vai vindo para Brasil Império, Brasil República, ditadura, Era Vargas, ou seja, vai estudando pela ordem cronológica, porque tem que fazer sentido. É como se fosse um filme na sua cabeça, você precisa entender a história e não apenas decorar o que vai cair na sua prova. Geografia é, na minha opinião, a matéria mais difícil do Enem, porque geografia vai unir história, vai unir biologia, geografia vai ter química, vai ter
ter geografia física, vai ter até matemática, por exemplo, em cartografia dentro de geografia. Então, geografia é aquela disciplina que jogaram tudo em uma só. Por isso que eu recomendo que você vá dominando um assunto de cada vez. O que mais cai, assim, nos últimos anos dentro de geografia, a gente vai ter a geopolítica, geografia agrária e geografia urbana. São os 3 tópicos que mais vem caindo ali dentro da geografia. O que eu recomendo também dentro de geografia é isso, você tentar estudar por uma ordem evolutiva. O que você pode fazer? Você pode estudar primeiro a geografia urbana e depois ir pra geografia física, né? Ou você pode ir estudando por tópicos mesmo, por recorrência, tá? E aí você pega algum cronograma de cursinho, ou até mesmo o cronograma do método On Fire. Aí eu já compartilhei pra galera, eu posso fazer um vídeo só de como estudar geografia, como estudar história, como estudar filosofia e sociologia. E aí falando tópico por tópico e a ordem do que eu acho que é melhor estudar. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo. Falando de sociologia e filosofia, também um assunto difícil de destacar, o que mais cai dentro desses tópicos. Por quê? Porque a ideia é que você precisa ter uma visão geral para acertar pelo menos uma ou outra questão, né? É difícil acertar aquela questão em específico, né? Mas filosofia e sociologia dá para você entender muito uma relação de conceitos, ou seja, é muito comparação entre o pensamento de um filósofo e o pensamento de outro filósofo, né? Uma época com o pensamento de outra época. Dentro de sociologia, o que vem mais caindo é Estado e cidadania, né? Principalmente essas relações de Estado, né? Cai muita atualidade, cai muito movimentos sociais. Então, se você for uma pessoa bem engajada ou uma pessoa assim que acompanha a modernidade, o que vem se atualizando, movimentos feministas, movimentos negros, movimento LGBT, movimento indígena, você entender muito isso, você já tá bem forte para a prova de sociologia do Enem. Filosofia, o que cai é algo mais antigo, não muito atual. Então cai muito filosofia antiga, filosofia moderna. Então cai bastante os pré-socráticos, os sofistas, Aristóteles, Platão. Cai muito René Descartes, relação entre empirismo e racionalismo. Mas cai também Mal e Justiça, cai também ali São Tomás de Aquino. Ou seja, são assuntos que você precisa ter pelo menos uma visão geral, né? O que eu recomendo é que você tenha uma visão geral teórica primeiro e depois aplique esse conhecimento teórico na parte prática, né? Então humanas tem uma particularidade de se estudar e é legal até fazer um vídeo separado só para humanas. E pra gente fechar, a gente tem a prova de linguagens, que é aquela prova que eu falei que não é tanto prioridade para você que quer acertar e fazer um bom desempenho na prova do Enem. Ela vai ser mais algo específico para você se destacar, caso você já tenha um bom desempenho nas outras matérias. O que mais se destaca como assunto em linguagens, óbvio, é interpretação, é o assunto que mais cai dentro de linguagens, mas a gente vai ter também gêneros textuais e gramática, né? Então são ali 2 tópicos. Inglês e espanhol não precisa dar pra prova do Enem porque é interpretação, tá? Geralmente não cobra conteúdo em si em inglês e espanhol. Então é basicamente interpretar. Se você sabe ali ler um texto e interpretar o que tá dizendo ali naquele texto ou naquela tirinha. E na prova de linguagens, ali mais de 50, 60% da prova vai ser interpretação. E o que cair, vai cair um pouco de artes, vai cair um pouquinho ali de educação física, mas não tem que estudar esses assuntos, né? O que dá pra estudar mesmo é a parte de gêneros textuais. O que dá pra estudar mesmo é figuras de linguagens, funções da linguagens, assim. Mas o que eu recomendo é que você faça as provas de linguagens e vá estudando de acordo com o que você erra na prova. E a pergunta final agora pro nosso vídeo é: devo estudar todos esses assuntos? Bom, nem sempre. Tá? Nem sempre você deve estudar pela recorrência e eu acredito que na maioria das vezes não é a recorrência que vai ditar o que você deve estudar. A recorrência vai ditar o que você deve começar ou talvez priorizar. Então algumas matérias vão ter requisitos, ou seja, precisa começar por esse assunto porque é base para outros, né? E a recorrência vai dizer aquilo que você precisa priorizar mais, dar mais atenção ao longo do ano, fazer mais questões, ou seja, tá faltando tempo, eu preciso, por exemplo, tirar algo que cai menos e focar em algo que cai mais. Falta 3 meses para a prova do Enem e eu ainda não estudei, por exemplo, eletrodinâmica, que cai muito em física. Eu vou ficar estudando gravitação universal? Não, vou estudar eletrodinâmica. Bom, falta ali, por exemplo, pouco tempo a prova, 2 meses, e eu ainda não vi a parte de geometria espacial. Vou ficar estudando agora probabilidade? Vou ficar estudando análise combinatória? Não, vou ver geometria espacial, porque é certeza que vai cair. E probabilidade não é a certeza que eu vou acertar, né? A probabilidade de acertar uma questão de probabilidade é muito baixa. Então por isso que você precisa entender que a recorrência vai ajudar você a montar uma estratégia e um planejamento. Então o método não é estudar o que mais cai. O que mais cai vai ditar a forma com que você vai priorizar alguns assuntos durante o seu ano de estudo. Aí sim você vai ter um estudo muito mais inteligente e estratégico, pensando na prova do Enem, seja para qualquer ano, seja da prova desse ano ou dos próximos anos da prova do Enem, independente do formato. Seja mudando a prova, um novo formato de prova, sempre a recorrência vai ditar a prioridade de alguns assuntos e o que você vai fazer durante o seu cronograma. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos vídeos, compartilha para um amigo que vai fazer o Enem e quer conhecer mais sobre a prova, sobre o que vai cair na prova, quer trabalhar essa forma aí mais específica, né? E se você estiver gostando, claro, deixa aí uma sugestão de vídeo que você queira que eu faça, se você gostou desse vídeo ou não, né? E aí a gente vai fazendo mais vídeos aqui pro canal e colocando aqui um conteúdo realmente rico para te ajudar a ser aprovado na prova do Enem. E lembre-se, não existe mágica. Se você quer ser aprovado, você precisa de método.